Olá, boa noite a todos. Boa noite, obrigada, né? Bem-vindos a mais uma live aqui na nossa página. Tenho feito várias, então tem um pessoal que está bem assíduo, vem sempre aqui para comentar, para participar, fazer perguntas. Hoje é um dia típico, geralmente eu faço aos sábados, mas essa semana eu vou ter 3 encontros à noite com pessoas especiais. E hoje eu estou aqui com a Regina Fechó. Obrigada, Regina. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada por aceitar nosso convite. Quero já começar agradecendo a Vera Mello, que é a minha amiga querida, que está me ajudando muito a organizar essas lives, trabalhando pra caramba. Obrigada, Vera. E eu vou começar já apresentando a Regina, para a gente já introduzir nosso tema de hoje, que é tecnologia. E quem me conhece sabe que todos os temas que eu abordo, que eu trago para cá, têm sempre relação com a educação e com a escola, né? Eu costumo dizer que eu comecei fazendo as minhas rodas de conversa lá em abril, e o tema era roda de conversa sobre educação. E rapidinho eu mudei para roda de conversa sobre a escola carioca, porque a gente fala de educação, tem muito tema, muito subjetivo, e na verdade, no fim das contas, a gente quer que a escola melhore, né, Regina? A gente quer que na ponta as coisas aconteçam na sala de aula, para o professor, para o aluno, para a família. Então, acho que é importante a gente trazer sempre essa realidade. Bom, vamos lá, gente, apresentar minha convidada. A Regina Fechó é atleta de karatê até os 20 anos. É campeã brasileira, parabéns, e tem bronze no Pan-Americano. Estudou Química na antiga Escola Técnica de Química, né, na atual Cefetec, e acabou seguindo a carreira tecnológica e ciência da computação. E ela se especializou em projetos, né, cursou MBA em gestão de projetos para o IBMEC no Rio, e depois um outro MBA em marketing estratégico digital. Se eu errar alguma coisa, você me corrige, tá, Regina? Tá bom. E aí? Em 2017, a Regina ajudou a fundar um projeto social voltado para crianças com câncer e crianças em vulnerabilidade social, que acho que você toca até hoje, né? Depois você vai falar sobre isso. E aí, através desse projeto, ela acabou tomando gosto pelo mundo audiovisual também, se especializou em cinema e linguagem audiovisual, e tem realizado um trabalho na construção de roteiro, em histórias de ficção, e acho que tem uma mistura bem legal, assim, na sua história. Mas eu quero começar, antes de passar a palavra para a Regina, eu quero começar a nossa conversa trazendo aqui uma reflexão que eu vi ontem no blog da Regina, que eu sempre faço meu dever de casa antes de vir para a live, eu pesquiso, a gente conversa e tal, e eu até falei para ela agora antes, em off, que eu achei muito interessante uma colocação que ela fez no blog, sobre a questão do projeto, né, de tecnologia. Ela vai falar sobre isso, a nossa live é sobre tecnologia nas escolas, né, como a gente usar essa ferramenta como uma questão agregadora para a nossa educação, que está precisando muito fazer essa virada, né? Agora com a pandemia a gente viu que não tem mais como fugir da tecnologia, a gente precisa, né, implementar isso nas escolas todas, não só particulares, nas públicas também. Mas eu achei muito interessante que a Regina coloca no blog dela a questão do projeto que ela desenvolveu e apresentou, e eu até pedi licença para ela para ler um pedacinho aqui do texto que eu achei muito, muito pertinente para a gente começar a nossa conversa assim. Então, ela fala assim, eu vou resumir, mas vou trazer alguns trechos, né? A Regina traz assim, você é prefeito de uma cidade e está pensando em se reeleger este ano, 2020. Um deputado leva ao seu conhecimento um projeto muito bacana para a educação do município. O projeto está pronto, bem detalhado, além de ser perfeitamente factível e dentro das exigências para ser contemplado pela emenda parlamentar. Maravilha. Esse projeto ele pode beneficiar 22 mil estudantes na rede municipal, tá, do município, com um custo de menos de R$500 mil, que para quem não sabe, não é um custo muito alto. A relação custo-benefício aí é muito boa, tá? A gente está falando de um projeto que não é caro e contemplaria 22 mil alunos, né, na questão de tecnologia que ela vai explicar mais para frente. E eu achei muito interessante a provocação que ela faz, que é a seguinte: esse dinheiro vai vir só no ano que vem, né? A gente está falando do final de uma gestão municipal, esse ano vai ter eleição. Então, 2021 começa uma nova gestão que pode ser do prefeito atual e pode ser de outro, né? Vamos falar de qualquer município, né? Essa história se encaixa para qualquer município nesse momento. E aí esse dinheiro viria só no ano que vem, podendo beneficiar uma outra gestão, que não é a do prefeito atual, que é quem vai analisar o projeto nesse momento, né? E aí ela pergunta, né, joga essa pergunta no ar: o que você faria, prefeito, com esse projeto, com essa proposta? Número 1, você toca o barco, inscreve o projeto para tentar receber o recurso, né? Afinal, o mais importante é o sucesso do município e o bem-estar dos alunos da rede municipal, né? E de quebra,
mostra para as pessoas, para a oposição, que a oposição pode estar enganada e você está realmente, de fato, preocupado com as pessoas, né? Como eu comecei falando, não com o seu capital político, com a sua imagem, com a sua vaidade, né? E o 2, você não liga para o projeto, afinal, politicamente falando, não vale a pena, né? Você viabilizar um projeto para a oposição agora, você pode não ser reeleito. Então, a questão das crianças da escola fica para o segundo plano e eu, né, assim, privilegio a minha imagem, a minha campanha, enfim, a minha reeleição. Eu achei, Regina, muito interessante a sua provocação, assim, a sua reflexão. Acho que é disso que a gente está falando, é sobre isso que a gente tem que falar mesmo. A gente vê isso acontecer o tempo todo, né? Os políticos que estão aí, em sua maioria, não vou generalizar, mas em sua maioria, estão sempre preocupados com a reeleição, né? E a gente não tem uma preocupação em se promover políticas públicas de Estado, né? Que fiquem para as pessoas, né? A gente tem muitas políticas públicas de governo, que aí entra uma gestão, sai a outra, e as coisas mudam de acordo com o vento, né? De acordo com como a valsa toca ali para eles, e sem que a preocupação principal, sem que a prioridade seja, de fato, melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos, né? Não só na educação, em todos os sentidos. Então, com essa minha fala inicial, eu quero te dar as boas-vindas, te agradecer de novo, pedir para você falar um pouquinho aí da tua história e contar para a gente sobre esse projeto, que eu já li um pouquinho, mas estou super curiosa para saber os detalhes. E, enfim, conta um pouquinho aí da tua trajetória, como é que é essa história de apresentar um projeto para a prefeitura, de emenda, para quem não sabe como é que funciona isso, acho que é legal você trazer. Obrigada por estar aqui. Eu que te agradeço pelo convite. Eu estou nessa área de tecnologia já há quase 20 anos, né? Foi a área que eu escolhi para seguir minha vida. E é uma área que está crescendo, né? A gente está vivendo numa época que a tecnologia despontou, né? E com essa pandemia, inclusive, e aí já voltando para a área de educação, a gente tem visto o quanto é essencial ter a tecnologia ali bem explorada, né, com a gente para as coisas darem certo. E, infelizmente, o Brasil mostrou que não está preparado como deveria. Então, quando a gente fala em quarentena, deixar as crianças em casa, aí como é que a gente pode resolver isso? Vamos dar aula online. A gente tem aí uma desigualdade social que não permite que todas as crianças tenham aula online, né? Então, além do Brasil estar deixando a desejar num atraso tecnológico, a gente ainda tem a questão da desigualdade social. O Brasil, no início do ano, o Brasil teve uma como é que se chama? Foi divulgado um ranking mundial onde o Brasil tinha caído para 80º lugar num ranking de inovação, se não me engano. A questão é que o Brasil ele não está conseguindo criar pessoas boas, né, bons profissionais, e quando não consegue reter essas pessoas no país, a gente perde essas pessoas para o exterior. Sim. Né? Então, sim. Esse tombo que o Brasil levou nesse ranking significa que a gente ainda está naquela situação de Brasil é o país dos commodities, porque, tecnologicamente falando, nós estamos ficando atrasados. E a prova disso é o que a gente está passando agora, tanto na educação, quanto as empresas que têm fechado porque não têm conseguido se adaptar a essa questão tecnológica, porque não pode abrir o comércio, não pode de qualquer jeito, enfim. Então, a tecnologia, ela, de certa forma, hoje está se tornando essencial para que as coisas funcionem. E você pode ver isso no seu dia a dia. Você tem um celular, com um smartphone, o acesso à informação nunca foi tão fácil. Então, as pessoas têm a informação ali na palma da mão, a um clique, né? Gera uma ansiedade nas pessoas, né? No outro dia eu conversei com essa questão aí de Setembro Amarelo. Eu conversei com um psiquiatra que falou que essa tecnologia, esse acesso, né, para ontem à informação, também está gerando muito problema no ser humano. Mas isso aí já é outro assunto. Outra live essa. Então, nunca foi tão fácil ter acesso à informação, mas a gente precisa se preparar. Então, futuramente, alguns empregos, alguns cargos, algumas funções podem vir a desaparecer. E outras novas podem surgir. Exatamente.
Então, não é uma questão desesperadora, mas a gente tem que começar a se adaptar, as empresas têm que começar a treinar seus funcionários e a gente tem que começar a olhar para as escolas e preparar nossas crianças. Né? Então, e nossos professores também, né, Regina? Oi? Nossos professores também, né? Principalmente eles, porque eles que vão dar o suporte às crianças. Então, a gente vive numa era hoje que a gente está chamando de quarta revolução industrial, indústria 4.0, que é a época, é a era, né, do machine learning, da internet das coisas, inteligência artificial, é uma nova era realmente que a gente está vivendo. E a gente tem que começar, e aí já levando para a educação de novo, a gente tem que começar nas escolas. Eu posso falar aqui pelo município que eu moro, que é Teresópolis, que eu vejo assim, a gente quer transformar Teresópolis num polo de tecnologia. E durante esses 2 anos aí, eu tenho ouvido muito falar sobre startup, vamos valorizar as startups e tal. Tá bom, mas de onde virão esses gênios que vão abrir startups de tecnologia? Exatamente. As crianças que saem... Depois de adulto, vai dar um estalo e a pessoa vai virar um especialista em tecnologia, não vai? Exatamente, então não é por aí. Então a gente tem que olhar para as escolas e ver o que eu posso fazer aqui. Já existem soluções, mas como eu falei, o Brasil está atrasado. Então, aí entra o meu projeto, que você mencionou. Eu montei um projeto que a ideia dele principal é criar laboratórios de robótica educacional nas escolas. Robótica? Sim, robótica. A robótica, essa questão aí da indústria 4.0, ela vem acompanhada de um monte de 4.0. Educação 4.0, turismo 4.0, é tudo 4.0. Né? E a educação 4.0, ela diz... assim, o conceito dela é o aprender fazendo, né? Então, o professor, num laboratório de robótica, ele é ali o facilitador, assim, o moderador, o cara que está ali ajudando a criatividade da criança, a criança fazer, desenvolver. E aí você pode até falar melhor por mim, Lívia, que você é professora, mas ajuda a criança a se desenvolver ali melhor, né? E aí, esse meu projeto, ele visa montar pelo menos 3 laboratórios. Aqui a gente tem 3 distritos em Teresópolis, então tem cerca de 92 escolas por aí. Então não daria para montar em todas as escolas a princípio. Então o que eu fiz? Eu peguei uma escola de cada município para montar o laboratório de robótica, mas dentro do planejamento do meu projeto, eu montei um núcleo de estudo mais aprofundado nos períodos em que o laboratório não estivesse sendo usado pela grade normal da escola mesmo, para oferecer uma espécie de um treinamento, um workshop, um curso, não sei, como vocês quiserem chamar, para as crianças das outras escolas municipais. Então, essa até lá. Exato. Você pensou em montar como se fossem escolas polo, então, né? Polo. Isso. E aí, depois, em outro momento, conforme a gente for conseguindo mais verba, vai montando mais escolas. Exatamente. Como não pode expandir inicialmente, que aí geraria realmente um gasto muito alto, seria essas escolas polo para atender a própria escola e atender alunos de outras escolas que não foram contempladas. E nessa escola, esses núcleos, eles estariam preparando essas crianças, inclusive, para competições de robótica, para um estudo mais aprofundado. E aí, eu não sei se todo mundo conhece, existem competições de robótica no Brasil e no mundo, e, por exemplo, uma das competições, uma das categorias de competição que tem, é desenhado uma faixa branca no chão, e o robozinho tem que ir seguindo sozinho essa faixa branca. E aí, você olha e fala, pô, Regina, mas que troço bobo, né? Que troço bobo, não. Hoje, assim, a minha mãe, ela morou quase 10 anos em São Francisco, na Califórnia. São Francisco, ela faz parte ali do Vale do Silício, né? Tudo de mais novo tecnologia, acontece lá. E aí, lá, já existem parques de produção onde
Carros. Hoje você entra num galpão, né? E você tem lá o rapaz dirigindo um carrinho com um monte de produto atrás. Aí vai dirigindo, não sei o quê, baixa os produtos, joga os negócios lá, volta, e é assim o dia inteiro. E lá já existem galpões onde vem um carrinho sozinho, sem ninguém dirigindo. E ele está seguindo a linha no chão. Entendeu? Então, de onde você viu isso? Da criança lá no ensino fundamental, com o carrinhozinho dela lá, pequenininho, andando atrás da linha. Então, assim, você está preparando a criança para o futuro. E as crianças hoje também estão sabendo mais tecnologia que a gente, né? Você dá um celular para uma criança, ela resolve tudo. Elas têm facilidade com isso. Muita facilidade, exato. Muita intimidade, né? Então, tem essa categoria, tem muitas outras. Então, esse núcleo no horário com o laboratório disponível seria para as crianças que quisessem se aprofundar mais, quisessem competir ou não, ou só se aprofundar, enfim. Com a monitoria de uma faculdade federal, que é a Faculdade Federal de Juiz de Fora. E lá eles têm uma equipe chamada Rinobot. É uma equipe de robótica e eles competem pelo Brasil e pelo mundo. A última competição que eu acompanhei deles, eles fizeram no Canadá. E eles são muito bons mesmo. E eles fazem uma monitoria com as escolas ali de Minas, Serra Mineira, não, Mata Mineira, uma coisa assim. E eu entrei em contato com eles e eles aceitaram vir aqui para Teresópolis, até porque eles têm integrantes da equipe que são daqui de Teresópolis, não é longe daqui. E essas parcerias são ótimas, né? Porque, em geral, essas turmas, né, de universidade, eles precisam também de um lugar para testar os projetos, né? Para experimentar, para ver se funcionou, para ver se as pessoas estão entendendo a proposta. Então, todo mundo ganha, né? Ninguém perde com essa. Exatamente. E aí eles me ajudaram a montar, inclusive, a lista de itens para o projeto. Então, quando eu entreguei o projeto já com um orçamento fechado. Ó, é isso aqui que vocês precisam. Vocês precisam desse item aqui porque é melhor para criança de tal idade até tal idade. Esse aqui é melhor para uma criança já maiorzinha, que tem um entendimento maior, para competição, enfim. Montei, assim, mastigado para eles. E eu gostaria que o projeto fosse feito. Agora vamos esperar que eu caí nesse dilema que você leu aí no início. A política, né? A política, Assim, fazer é fácil, só que a gente começa a esbarrar em alguns problemas. Política, ego. Olha, ego é uma coisa vaidade, né? Isso é uma coisa muito difícil de lidar, muito difícil mesmo. A gente esbarra numas barreiras assim que é puro ego. E aí quem acaba perdendo, poxa, é o pobrezinho lá da ponta que estava esperando aquilo chegar nele, mas ninguém pensou nele. Eu falei um pouco sobre isso no começo, mas é assim, engraçado, né? Porque a gente falando sobre educação, sobre escola, e em geral são esses projetos que vão sendo deixados de lado, porque é um pouco do que a gente falou no início, né? O que acontece? O resultado, ele não é imediato, né? Um projeto desse, como você está propondo, você, né, faria o piloto no primeiro ano, você vai testar, ver o que vai funcionar, no ano seguinte você vai expandir ou não, né? Troca a carga horária, mexe no professor, mexe no número de alunos na turma, mexe no material, tem uma série de coisas de ajuste que vão precisar ser feitos. Então, o resultado, assim, saber se deu certo e para aparecer, né, que é o que os políticos gostam, né, assim, aparecer na mídia, tirar foto, fazer vídeo, botar no site da prefeitura e tal, demora. Então, a gente, em geral, a gente lida com políticos muito imediatistas, né? Que é um pouco do que você falou da vaidade. E aí, né, na educação, a gente vai ficando para trás, né? O Rio de Janeiro vem aí há décadas andando para trás, não é nem de lado, né? É para trás mesmo, retrocedendo, muito por conta disso, né? Então, quando eu decidi entrar no processo seletivo do Novo esse ano, e a gente tem que mandar lá nossas pautas, né? Aí eles perguntam, manda 3 pautas. E aí eu mandei educação. Então, assim, gente, olha só, a gente está desse caos que a gente está, é por isso. Porque as pessoas não querem, né? Não querem tocar e falar e defender a educação, porque a educação é um tema para longo prazo, né? Você não resolve as coisas da noite para o dia, né? Aqui no Rio tem uma série de alfabetização. Se, na melhor das hipóteses, tomara que a gente consiga, né, implementar uma gestão do Novo ano que vem e começar um trabalho com alfabetização, vai demorar pelo menos uns 4 anos para a gente ver um resultado. E aí 4 anos está acabando a gestão do prefeito, pode entrar outro. Então, é o que você falou, assim, em geral, os políticos eles não privilegiam projetos que envolvem educação por causa disso.
E aí a gente volta para, né, assim, a essência, e eu sempre gosto de falar da intenção, né? Qual é a intenção dessa pessoa em fazer tal trabalho ou querer se envolver com um projeto político, né? Se a tua intenção é você se promover politicamente, é se reeleger, virar governador, presidente, é um projeto de vida, ou a carreira política por si só, qualquer outro projeto fica menor. Né? Então, eu vejo que na área da educação, a educação sofre muito por conta dessa questão dessas trocas políticas, né? Porque é isso, né? Não é um resultado imediato. Então, demora. Para você ter uma ideia, nesse meu projeto, eu falei dessa questão da preparação para a competição e tudo. No projeto, isso está previsto só a partir do segundo ano, porque o primeiro ano é uma adaptação dos professores, das crianças. Então, assim, quando eu comecei a desenhar esse projeto, além desse apoio da equipe da Universidade de Juiz de Fora, eu tive um contato com a representante da Lego no Brasil. Que legal. Por quê? Aí eu vou dar uma explicação assim do porquê da Lego e o porquê do outro equipamento. A gente tem 2 equipamentos dentro desse estudo da robótica educacional, que é o Lego Mindstorm e o Arduino. Esse Lego Mindstorm, ele é tipo um brinquedo inteligente, assim. Então, para crianças do ensino fundamental, seria o ideal, porque você não vai exigir tanta maturidade da criança como o Arduino. O Arduino é uma placa eletrônica, você precisa, às vezes, soldar coisas nela, então você não vai dar uma solda na mão de uma criança, né? É complicado, né? Pois então, o Arduino, ele já é um público mais jovem, um adolescente, mais idade, e para competição, porque você também não pode levar o seu robozinho para competição, o robozinho se desmontando todo, você tem que passar a solda e tudo, levar ele compacto. Então, a gente tinha ali esses dois equipamentos que a gente precisou ver. Primeiro, eu precisei ver qual tipo de escola que eu ia querer colocar ali. Então, eu optei pelas escolas estaduais. E aí eu fui ver quem as escolas estaduais atendiam. Eu descobri que é o ensino fundamental, até o 9º ano, as escolas municipais. Aqui no Rio não é. Aqui no Rio, o município atende até o 9º ano. Aqui no Rio é diferente, sabia? É isso, as municipais até o 9º ano, aqui. Exatamente. O estado é só ensino médio aqui no Rio, no município. Isso, é igual, é isso aí. É isso? Então tá. É igual. Tem municípios que é diferente, tem alguns municípios essa relação é diferente. Não são todos os municípios do Brasil que o município atende até o 9º ano, não. Tem uns que vai só até o 5º. É meio confuso. Aqui vai até o 9º. Aí eu fui ver quem eram essas crianças, a idade delas, para ver direitinho o equipamento, para não fazer besteira, não gastar dinheiro. Não gastar dinheiro com um Arduino e entregar na mão de uma criança que vai olhar para aquilo e falar, tia, o que eu faço? Então, eu montei esses equipamentos, né, e tive contato com essa moça da Lego, que era representante da Lego no Brasil. E ela me mostrou tanta coisa legal, sabe? Tanta coisa bacana ali que a gente pode trazer, que a gente pode colocar nas escolas e empurrar essas crianças para frente, sabe? Elas e os professores. E essa representante da Lego, ela me mostrou que, inclusive, quando o município ou a empresa, enfim, quando é comprado o kit, eles já liberam cursos de capacitação para os professores. Então, nesse pacote está, inclusive, a capacitação dos professores. Um pouco antes de eu liberar esse projeto para a prefeitura, que eu não sei se vai ser feito agora, eu tinha aqui 2 kits de Arduino aqui em casa, com algumas coisas, e eu fiz uma doação para uma escola aqui perto. Nossa, a diretora ficou tão feliz, se eu tivesse mais, eu dava mais, sabe? Porque a felicidade... E aí ela me ligou para contar o seguinte... inclusive, no dia que eu fui lá, eu estava entregando o kit para ela, chegou uma criancinha com o pai para pegar o trabalhinho de casa que estava fazendo durante a pandemia. Eu achei aquilo tão bonitinho, sabe? E o pai lá... E, gente, eu não sei quem está assistindo a gente aí, mas esse é o certo, tá? O pai tem que sentir tudo. Exatamente. Porque o que a gente vê muito aí hoje é pai e mãe que bota o filho no mundo e problema do professor, né? Não, faz toda a diferença, né? Quando tem estímulo em casa, quando tem um ambiente propício, enfim. Exato. A Sueli está falando aqui a questão da criatividade, você falou que né, eu sou professora e tal, eu estou ouvindo você falar sobre robótica,
e estou fazendo um paralelo com a minha experiência, porque eu sou professora de inglês, né? Então, essa moda, né, essa cultura maker, né, que chama, que veio agora de uns 3 anos para cá, vários autores falando, isso aí eu já faço há muito tempo, né? Porque eu abri minha empresa tem 20 anos, foi no ano 2000, a gente faz 20 anos agora, esse mês, 17 de setembro. E a gente sempre entendeu, né, que a língua inglesa como segunda língua, ou qualquer língua que você traga para a criança, a gente precisa trazer essa aquisição, né, de uma forma quase que natural. Então, é isso, de você aprender fazendo, né? Então, eu sempre trabalhei com experiência, com vivência, com imersão, colocar a criança para cozinhar, para plantar, enfim, para fazer um trabalho de arte, com sucata, com a língua inglesa, né, dentro desse processo, para que ela viva, né, essa língua, dentro do que ela consegue fazer de acordo com a faixa etária. E a ideia é a mesma, né? Então, há pouco tempo começou essa moda aí da cultura maker, que, na verdade, é isso, sempre foi assim, desde sempre foi assim. Agora, como você falou, depende da tua, né, da forma de trabalhar. Né? As escolas mais tradicionais e que não tem esse olhar, a criança tem mais dificuldade mesmo em entender. Né? Meu filho, por exemplo, estudou em escola construtivista, no Fundamental 1, e assim, a forma dele entender e compreender a matemática muito melhor do que eu aprendi quando era pequena, que era totalmente tradicional. Então, né, o entendimento, as sacadas, né, as saídas para as contas, para as situações de problema, acontecem de outra forma. E da mesma forma a robótica, né? Porque é uma área que eles já lidam com isso, né? Eles já têm o interesse. Então, uma coisa que eu acho que é importante, né, a questão da educação, e essa virada agora com a pandemia, para mim é um momento crucial, que a gente precisa olhar e falar, gente, do jeito que era antes, não tem como continuar. A gente veio até aqui tentando negar a tecnologia, né, fazendo aquela coisa que muitas escolas ainda fazem, a aula de informática, uma vez por semana, né, como se aquilo fosse só um instrumento, sendo que você tem que aprender a usar esse instrumento em todas as matérias, né, em outros momentos. Então, com essa loucura da pandemia, meu filho, por exemplo, tem 13 anos, eu ensinei ele a usar o do Google Drive, ensinei a fazer a salvar, fazer uma planilha. A escola não fez, mas eu fiz, porque eu acho que dentro dessa loucura da gente estar em casa, são aprendizados que vieram para ficar, né? Eu nunca tinha feito uma live na minha vida, estou fazendo aqui, não sei, já perdi a conta de quantas eu fiz. Então, né, essa situação toda que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo, né, a gente vai tirar o que de positivo? Qual é o aprendizado que a gente tira disso? E mostrar para as crianças que a tecnologia, gente, não tem como voltar, né? Daqui para frente. E aí eu estava pensando também, falando do projeto, né? Só para a gente fazer um paralelo com a realidade, com a vida real, que eu sempre gosto de fazer. Assim, você falou que não sabe se o projeto vai ser implementado, né? Se vai para frente. Eu não sei como é que é aí em Teresópolis, mas aqui no Rio tem muitos projetos muito interessantes, né? Muito pertinentes, muito bons. Você olha ali e fala, poxa, que legal, isso aqui, se realmente se acontecer, vai ser muito bom. As crianças vão ter um ganho enorme. Só que aí não acontecem. Há coisa de 3 anos atrás, mais ou menos, a Prefeitura do Rio implementou algumas matérias, algumas disciplinas eletivas, né? Enfim, opcionais. Abriu uma lista para os professores da rede. Quem quer dar aula de xadrez, quem quer dar aula disso, daquilo. E aí eu tenho um professor que é meu amigo, que me acompanha aqui, que ele falou, eu me inscrevi para dar aula de xadrez. Ele é professor de matemática, e o xadrez é muito bom, né? Para você trabalhar a lógica, a estratégia, enfim. Aí ele se inscreveu, fez todo um treinamento e tal. No dia que era para começarem as aulas de xadrez, né? Com ele, cadê o xadrez? Ele falou, eu fui no Mercadão de Madureira, comprei 10 jogos de xadrez do meu dinheiro e toquei o meu projeto sozinho. Então, assim, isso acontece muito também, né? A ideia é muito boa, né, tem toda uma vez até um glamour, e a prefeitura vai implementar xadrez. Espanhol, o Rio implementou espanhol 2 anos atrás, fez concurso, contratou 200 e poucos professores, 1 ano depois acabou, não tem mais, os professores estão aí, né, enfim, fica um passivo para o município, um passivo que, enfim, não faz sentido, porque poderia estar dando aula de espanhol para as crianças, né, por que não? Então, é isso, essa questão toda, né, da política, da administração, da má gestão, vai minando, né, os projetos. Sim. E, infelizmente, tem coisas que a gente não tem muito o que fazer. A Sueli também está perguntando aqui, ó, seu projeto de robótica você poderia trazer para a cidade do Rio com a vitória do Novo. Ela já está contando que o Novo vai conseguir. O Rio, ele tem hoje eu não lembro agora o nome do projeto, alguma coisa... Nave do conhecimento, acho que é isso. Nave do conhecimento, Nave do conhecimento. Eu acho que tem alguma coisa de robótica ali, mas eu também não sei direito como é que funciona aquilo, não. Mas, olha, o Colégio Pedro II, por exemplo,
eles têm uma equipe de robótica. Eu achei muito bacana quando eu descobri isso. O colégio ser um colégio público, né, e ter isso. Agora, outras escolas deveriam ter isso aí, com certeza. É o que você falou agora há pouco. A gente entrou nessa era de tecnologia e não vai voltar atrás. É daqui para mais, né? Então, essa época aí da pandemia, ela meio que chacoalhou as pessoas, sabe? Para mostrar, olha, você está vendo como é que você está atrasado, que você precisa se atualizar com relação a isso. Eu tenho amigos que são professores do estado, do município e tudo, e eles tiveram que preparar aulas para dar aula online, né? E tiveram uma dificuldade enorme, porque não estavam acostumados. Muitos. Né? Então, assim, eu acho que de tudo que é ruim, a gente tira algo de bom. Então, já que isso aconteceu, aproveitem para se capacitar. Né? Já que vocês foram obrigados a entrar agora de cabeça, então aproveitem para se capacitar mais. E tem um lado bom, cara. Tecnologia não é ruim, não. Tem um lado bom. É ótimo, pois é, exatamente, é ótimo. É um facilitador. Eu costumo dizer que, por exemplo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente tem aí o Ministério de Ciência e Tecnologia e tal. Nós somos uma área meio, nós não somos uma área fim. Então, nós somos uma área meio para a educação, para a saúde, para o turismo, enfim. A nossa função enquanto tecnologia é encontrar soluções para facilitar a vida de vocês, professores, da educação, da saúde. Você vê que hoje você vai fazer um exame, aquele exame você acha que quem fez existe hoje por causa da tecnologia. Então, antigamente era como o médico ali, apertando aqui, apertando ali, não conseguia ter um diagnóstico muito bom, e hoje a gente tem a tecnologia aí para ajudar. Então, nós somos uma área meio, mas que as pessoas têm que acompanhar o crescimento da própria área que está vindo junto com a tecnologia, porque senão a pessoa não vai crescer. Então, vamos aproveitar esse tempo aí que a gente foi chacoalhado, nós fomos obrigados a aprender um pouco mais para já se preparar. E vamos preparar as crianças. E acho que o mais importante do que você falou também no começo é isso, né? Porque, assim, um adulto não vira do dia para a noite num especialista, né? Enfim, pode até fazer uma universidade e tal, mas se a gente conseguir plantar essa sementinha lá da criança, porque o interesse já existe, elas já nascem com esse interesse, com essa aptidão, né? Só falta desenvolver. Então, realmente, é fundamental botar na escola. Com certeza. O que eu ia contar naquela hora da escola aqui é que quando eu fui entregar o kitzinho lá para a diretora, ela já tinha comentado com uma criança, comentou com o pai foi com a criança lá, num outro dia, pegar o trabalho, antes de eu ir lá entregar. E ela comentou, olha, nós vamos receber aí uns kits de robótica. A criança ficou doida. Sabe por quê? A diretora falou que no ano passado, antes dessa pandemia aí, eles fizeram uma feirazinha de ciências e teve um grupinho da escola que montou um carrinho que acendia e apagava a luz. Gente, criança do ensino fundamental. Sensação da escola. Caramba, isso tem que ser incentivado. Essas crianças têm que ser mais bem aproveitadas. E eles montaram um carrinho com luzinha acendendo com sucata. Sabe? Então, a gente tem crianças querendo seguir mais. A gente não tem um incentivo. A gente tem que dar esse incentivo para eles. Eu lembro quando eu era criança, assim, eu sou suspeita de falar porque eu seguia a área de tecnologia, mas eu adorava uma plaquinha com coisinha que acendia, apagava, eu ficava doida com isso. Se me botasse numa aula de robótica, eu até falei para a diretora ali, olha, quando vocês começarem as aulas, você me chama para eu ver um dia. Então, as crianças, elas têm muito interesse, elas vibram com aquilo, é novidade. Então, eu lembro que, assim, você comentou até aí que eu tenho um projeto social, né? Uma vez eu montei uma horta com as crianças de um abrigo. Você tinha que ver a felicidade das crianças em mexer com terra, planta. Não tinha tecnologia naquilo, era uma novidade, era fazer. É o aprender fazendo. É aprender fazendo, exatamente. É isso aí. Pois e aí eu aposto, como todo mundo que está assistindo, inclusive você, eu,
algum dia na sala de aula olhou para alguma coisa que a professora estava escrevendo no quadro e se perguntou, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Eu vou usar isso, nunca. E aí, se você tem uma outra forma de ensinar, e aí eu lembro que eu aprendia muito mais justamente com os professores que mostravam onde é que eu vou usar isso aqui? Você vai usar isso aqui? Olha como é que isso aqui funciona numa situação real, do dia a dia. E aí, tá, entendi. É muito mais fácil. Para tudo, né? Para todas as matérias, todas as disciplinas. Todas. Você consegue... acho que a grande mágica, né, do professor é você conseguir passar qualquer conteúdo com significado para quem está aprendendo, né? Não para quem está ali passando, né? Para quem está recebendo essa informação, tem que ter significado para eles, porque fica muito desinteressante. É o que você falou. A informação agora está no celular, né? Assim, para eles descobrirem qualquer tipo de conceito, informação, é só entrar na internet que eles descobrem. Então, qual é o papel da escola? Né? O papel da escola não é mais entregar conteúdo, né? O professor não pode ser só uma pessoa que passa o conteúdo. Ele tem que propor outras coisas, propor projetos, reflexões, né? Enfim, debates. E desde os pequenininhos, sim. Né? Eu trabalho muito com educação infantil e, assim, claro, dentro da faixa etária de cada um, você propor reflexões, sabe? Assim, essa semana eu vi um post muito legal, muito interessante, falando um pouco de racismo, né? Da questão do lápis cor da pele, né? Eu sou da época que lápis cor da pele é aquele bege clarinho. Uma professora falando que ela fez uma proposta e tal, qual é o lápis cor da pele para você? E vieram várias cores. Então, coisas simples, você consegue trabalhar com criança muito pequena e você aborda conceitos super importantes e subjetivos, mas que no dia a dia dá para trabalhar. Vou trazer um comentário aqui da Sueli, falando que espera que com 4 anos de mandatário de novo mudaremos esse comportamento. Tem que mudar o pessoal que está lá, está adorando a live. Obrigada, Sueli. A Beth fala que, na verdade, é um modismo da nova nomenclatura. As pessoas têm um pouco de medo do novo, né? Assim, tudo que é novo. É difícil, né? Essa pandemia também foi um susto, né? Para quem nunca tinha dado uma aula, feito um vídeo, não é fácil também você se reinventar ali. Mas é o que você falou, tem que encarar, não tem jeito. É para todo mundo, chegou para todo mundo. Tudo que é muito novo tira a gente da zona de conforto, né? Então, a princípio, é recebido de uma forma assim, meio com o pé atrás. Mas tem que insistir um pouco para ver se adapta. Olha, eu lembro, eu quando era menor, eu estudei no Pedro II de São Cristóvão. Aquela unidade é enorme, é enorme. E eu lembro que naquela época tinha um local lá dentro que parecia um museuzinho de biologia. Tinha até arcada de tubarão. Aquilo ficava fechado. E eu entrei lá, eu sabia, eu passei anos sem saber que aquilo existia, porque vivia fechado. Aí um belo dia me falaram que tinha aquilo ali. Aí eu fui lá pedir para ver. Aí eu entrei lá, olha, maravilhoso. Aí tem aqueles... Tudo que eu via durante as feiras de ciências, aqueles potinhos com cobra, o bicho já morto, né? A arcada dentária de um tubarão enorme. Eu falei, caramba, gente, isso aqui tem que ser aberto. Por que isso não é aberto? Nas aulas, né? Levar para as salas, entrar. E acabou que eu saí de lá, até hoje eu não sei porque aquilo não é aberto. Eu não sei nem se existe ainda. Mas é o tipo de coisa que eu acho que tem que ser incentivado. Eu tenho outros projetos aqui, um é para ciência, que ele é baseado numa experiência que eu tive lá nos Estados Unidos, num local que eu ia muito, que era um museu de ciência. E eu não sei, eu devo ser muito doida, porque eu adoro essas coisas, sabe? Eu fico fascinada com essas coisas, de entrar no lugar, ver um monte de experiência de física, um monte de experiência de química. Eu fiz escola técnica de química, quando eu ia para o laboratório, eu adorava, eu ficava perdida lá dentro, misturava um monte de coisa. Enfim, eu sou muito doida, eu não sei. Dar a oportunidade das crianças experimentarem as coisas, né? Testarem, ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Criança é curiosa, né? Exato. A Sueli está falando aqui do Lego, né? Do neto dela que gosta de Lego, cria coisas incríveis. Meu filho também está com 13, vai fazer 14, agora na pandemia ressuscitou os Legos todos do armário, já montou vários carros, várias naves, fica aqui. O ruim do colocar a robótica nas escolas públicas não aumenta isso, né? Com certeza. A Rita é professora do Estado, então sabe o que a gente está falando, exatamente.
O único ponto contra do Lego para robótica é realmente o valor, porque, por exemplo, o kit do Lego Mindstorm, que é o de programação, você monta o robozinho e tal, ele varia aí uns 3 mil e pouco, ele não é um brinquedo barato, realmente ele sai mais caro. Mas, por exemplo, para uma iniciativa como essa, que você está levando para o município, pegar o dinheiro e botar numa escola, já vale a pena, até porque ele vem com a capacitação do professor. Você compra o kit, a Lego te dá essa capacitação. Agora, realmente, para comprar, para brincar em casa, é o brinquedo que sai caro. Tem que ser algo mais profissional, né? Mas tem vários cursos também, né, Regina? Tem outro. Por exemplo, o Arduino é barato. O Arduino, você compra um kit de Arduino, kit completo, tá? A plaquinha, o braço robótico, enfim, 200 e pouco, 300 e poucos reais. Só que, como eu falei, o Arduino, ele já pede um pouco mais de maturidade da criança. Então, se você tem uma criança menorzinha em casa, provavelmente você vai ter que se capacitar, entender o que está fazendo para você conseguir ajudar o seu filho. Porque o Arduino já é um pouco mais complicado, até a programação dele e tudo. Entendi. Muito legal. Mas a criança vai ficar feliz também, eu acho que vale a pena. E a mãe e o pai também, né? Eu também adoro. Adoro. Tem gente falando aqui, a Sueli falando da questão da gestão, que a gente já tocou nesse ponto, que é fundamental. Também, uma área muito importante. A Rita está perguntando se você conhece a professora Débora Garofalo. Não, ela é o quê? Ela Pedro II? Não conheço. Eu saí do Pedro II tem muito tempo já. Não, outro dia. E a Elizabeth está falando sobre contextualização. É isso que a gente falou, é contextualizar. Eu outro dia fiz uma live sobre esporte, a minha roda de conversa de sábado foi sobre esporte, semana passada, não foi esse sábado, não. E aí um professor de educação física falando, né, ele, né, tá agoniado com essa questão da pandemia, vendo as crianças brincando na rua, a praia lotada, as praças lotadas. Ele falou, poxa, por que a gente não abre as escolas? Por que o município não abre as escolas, pelo menos para atividade física? Porque ele falou, poxa, uma quadra, né, uma atividade na quadra, você pode trabalhar um monte de coisas, matemática, linguagem, né, uma série de coisas, distância, médio, distanciamento de um para o outro, né, quanto medem os dois braços abertos, enfim, quantas crianças cabem nessa quadra, qual a medida da quadra, uma série de conteúdos ali transversais que você pode trazer e a gente fica naquela paranoia, né, de trabalhar tudo compartimentalizado, né, tudo nas suas caixinhas. E, de verdade, a educação agora ela tem que mudar. Essa ideia a gente precisa passar por isso e trazer outros recursos, trazer a robótica, trazer a questão da sustentabilidade também para dentro da sala de aula. Porque, como você falou, fica desinteressante para eles. É diferente da nossa época, né? Você falou aí do laboratório que você olhava, mas, enfim, a gente não tinha muita oferta, né? Assim, não tinha muita coisa para brilhar o olho, era pouco. Eles têm tudo na mão, sabe? Eles sabem que não precisa daquela aula chata, porque é chata mesmo. A própria configuração da sala de aula, todo mundo virado para frente, o professor lá na frente. Então, uma série de coisas que a gente precisa, né? Alguém tem que ter coragem de mudar, né? São conceitos. Olha, eu vou falar uma coisa. Por incrível que pareça, existe muito mais gente capacitada do que a gente pensa. Por quê? Quando eu comecei a escrever esse projeto, eu não lembro o que foi que eu fiz na minha página. Foi a doação do kit. Antes de doar o kit para uma escola, eu estava procurando um aluno na cidade que fosse... eu estava procurando um aluno, assim, tipo aquele gêniozinho que gosta de fazer, tipo um professor Pardal, né? E aí uma professora me procurou. Quando eu coloquei, eu estou procurando um aluno, assim, que eu vou doar um kit de robótica para incentivar ele a continuar. E aí uma professora me procurou. É uma professora, nossa, uma pessoa magnífica. Ela trabalhou com robótica educacional, se não me engano, de 94 a 2000 e pouco. Caramba! Quase 20 anos aí trabalhando com robótica. E ela hoje, ela está numa escola do interiorzão mesmo, de Teresópolis. E ela falou, Regina, eu fui bater um papo com ela, né? E ela começou a falar tudo que ela gostaria de fazer se ela tivesse um laboratóriozinho de robótica. Tudo. Ela disse que montou uma hortazinha com as crianças que tem tudo a ver com a zona rural de Teresópolis. A gente aqui de Teresópolis,
A gente tem uma zona rural muito grande e a nossa zona rural, ela ajuda a abastecer o Rio de Janeiro, aliás, o estado do Rio inteiro e municípios limítrofes de Minas, enfim. Então, a nossa zona rural ela é muito importante. E aí ela começou a falar de algumas ideias que ela tem, misturando robótica com a apresentaçãozinha que ela fez lá. Eu falei, cara, não deixa isso morrer. Ela disse, pois é, o problema é que eu não tenho incentivo. Eu não tenho nada aqui. Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu encontrei uma professora que tem 20 anos de robótica educacional nas costas, ela está perdida no interior do município, tentando querendo fazer e não consegue. Então, assim, nós temos profissionais muito, muito bons, nós temos professores muito bons, a gente não tem incentivo. É isso que a gente não tem. E é o que eu estou brigando agora, eu estou tentando fazer meu projeto passar para tentar dar uma luz no fim do túnel para as crianças, para os professores, porque eu não vejo o professor como, vou lá, vou dar aula e vou embora garantir meu dinheiro. O professor ele se envolve com a criança, ele quer ver a criança evoluir, ele quer ver resultado. Entendeu? Então, assim, é um incentivo professor para a criança. E se querem realmente que Teresópolis vire um polo de tecnologia... E começar do começo, né? Começar daí, né? Porque sabe o que está acontecendo? Por exemplo, Teresópolis hoje tem essa coisa de, eu quero ser o polo de tecnologia. Beleza, ok, justo, apoio. E aí botaram um curso, se não me engano é Serra Tech o nome, muito bacana, inclusive a iniciativa. É um curso para os jovens que querem aprender a programar, só que o curso é tempo integral. E aí, qual a questão que a gente esbarra aí? O Teresópolis é um município mais pobre. Então, quando as crianças saem da escola, isso quando terminam a escola, já vão procurar emprego porque tem que ter dinheiro para sustentar a família, para se sustentar. Então, não pode, de repente, ficar num curso de 6 meses inteiro. Então, não vai fazer. Então, vamos resolver isso? Vamos colocar a porcaria da robótica nas escolas, a programação nas escolas. A criança já sai da escola, de repente... encaminhada, né? Se ela tiver esse interesse, aptidão. De repente pode pegar um estágio numa empresa de tecnologia em alguma coisa mais simples, e daí a criança vai, o adolescente, o adulto, enfim. Então, assim, a gente não pode pensar no topo da pirâmide. Se a gente não mexer na base, a gente não vai a lugar nenhum. Não vai chegar nunca. Não vai chegar nunca lá. Exatamente. A Rita está falando aqui da Débora, que ela é de São Paulo e foi finalista da Global Teacher Prize 2019. Não. Vou até pesquisar depois. Vou pesquisar também. Ela está falando da professora. Normalmente, se a professora é considerada maluca, realmente. Quem inventa muita coisa maluca, em geral, não é muito... eu vejo isso, o professor querendo até se automotivar, gente. Ele tem que ver o resultado. Claro. É o que você falou, né? O professor tem prazer, né, em ver o seu aluno, né, evoluindo, ver a escola crescendo, a turma crescendo. Então, e quando ele identifica, né, num aluno ou outro aquela aptidão um pouco maior, gente, e esse aluno que tem, de repente, leva mais jeito, ele vai influenciar os outros, né? E entre eles, eles se ajudam, um ensina o outro, um puxa o outro. Você imagina se na sua escola, por exemplo, chegou lá um kit de robótica, montar um laboratório de robótica na sua escola, e aí você vai acompanhar uma turma lá, vai fazer alguns trabalhos com eles, inclusive essa equipe vai começar a competir municipalmente, e depois vai para o Brasil e tal, e vai indo. E aí vamos supor que um grupinho da sua escola começa a ter muito sucesso. Gente, eu vibro junto, eu quero ir junto, igual eu fiz aqui, que eu doei os kits na escola aqui, e eu vi a diretora contente com aquilo, né, a criancinha contente, eu falei, olha só, quando vocês começarem as aulas, você me chama, porque eu quero vir. É legal ver, participar. Então, o professor... Sim, o professor coloca parte dele naquilo ali. Se o aluno começa a ter sucesso, gente, o professor até chora. É muito bom, muito bom. Regina, acho que a gente vai conseguir já fechar. A gente está com 48 minutos. O pessoal está aqui fiel, ninguém saiu, muito bem. Obrigada. E vários elogios, né? Acho que assim, esse tema é muito, muito interessante, muito importante. E acho que poder falar de tecnologia de uma forma simples, né? Como você fala, e acho que a ideia é essa, né? Poder trazer para o dia a dia e trazer para a escola.
Eu acho que é a grande diferença, né? Porque a gente vê muitas pessoas até falando sobre tecnologia como uma coisa muito, né, muito distante da realidade, né? Então, é isso, trazer para o dia a dia e colocar para as crianças também que elas proponham soluções para a escola, né? Para o dia a dia da escola, enfim. E que elas possam usar isso com significado, como eu falei, né? Eu acho que é por aí. E a gente realmente esbarra na questão política, né? Você falou que Teresópolis é um município que tem um orçamento um pouco mais baixo, o Rio não, o Rio tem dinheiro pra caramba, né? Teresópolis é a cidade mais favelizada do estado do Rio. Muita gente ouve isso e fala, o quê? Teresópolis, infelizmente, é a cidade mais favelizada do estado do Rio. A gente passou por algumas décadas aí bem ruins para a cidade, principalmente depois de 2011, que foi a maior tragédia natural que teve no Brasil. Muitas dessas pessoas foram morar nas encostas de novo, não tem para onde ir. Não tem para onde ir, né? A gente tem uma história assim bem pesada no município. Infelizmente, nossa favelização é lá em cima. Uhum. A gente tem cerca de 185 mil habitantes por aí, e boa parte dos habitantes ou é zona rural ou é em comunidade. A gente não tem tratamento de esgoto ainda, não tem. Sério, né? A gente não tem muita coisa que a gente deveria ter. E é isso. Eu acho que as boas propostas têm que vir e têm que ser abraçadas, independente do lado político ou não. Sim. Infelizmente, até no trabalho voluntário que eu faço trabalho voluntário para crianças com câncer. E até nisso, tem pessoas que colocam o ego na frente. O ego é o mal do ser humano. E é muito fácil você levantar do sofá e ajudar alguém. É simples, gente. É muito simples. Vai lá e faz, né? Exato. Agora, infelizmente, às vezes a gente esbarra em barreiras que são criadas por vaidade e pelo ego. Isso realmente... E aí agora eu incluo a política, que às vezes atrapalha também. A gente falando de política, falando de dinheiro público, né, que é de todos nós, isso fica mais grave ainda, né? Porque, assim, na verdade, eles têm a obrigação, né, de usar os recursos da melhor maneira possível. O dinheiro não é deles. Então, acho que isso agrava ainda mais o cenário, né? Porque a gente não está falando de o que o político quer, o que o prefeito gosta, não interessa o que ele gosta ou não gosta, né? Sim. Interessa o que a cidade precisa e ele tem a obrigação de fazer. Sim. Então, E olha, você que é pré-candidata, a tecnologia está ajudando, inclusive, as pré-candidaturas. A gente tem... vou dar um exemplo final aí do que a tecnologia, que é uma área meio, né, está fazendo na política. Muitos candidatos estão criando chatbots. Eles criam, por exemplo, uma página no Facebook e aí eles colocam um robozinho para responder mensagem, ou então você vai e manda uma mensagem para o Messenger da página. E aí você vai guiando essa pessoa como se fosse uma URA de atendimento telefônico. Uhum. Você quer saber mais sobre mim? Você quer saber, sei lá, quer fazer um quiz sobre a cidade? No outro dia eu montei um chatbot para um pré-candidato aqui de Teresópolis, que tinha um quiz sobre a cidade. E aí a pessoa ia respondendo, será que você conhece bem Teresópolis? Aí um quizinho e tal. Então, isso é uma das coisas. Tem candidato que está fazendo acompanhamento do que é falado sobre ele nas redes sociais e na internet como um todo. Isso tem sido muito usado, não só na política, mas por empresas, inclusive, quer saber como é que está a marca, a aceitação da marca no mercado. Então, isso é feito lá com algumas soluções. Então, a tecnologia está também na política e apoiando as pessoas. Tecnologia tem em todo lugar, gente. Tá em tudo. Não. Olha só, você acabou de receber um convite da Rita para participar de uma live com ela, aqui, ó, ao vivo. A Rita tem um perfil no Instagram que ela faz sempre live, sempre sobre educação também. Ela é ótima. Vou colocar vocês em contato, pode deixar. Tá bom? Perfeito. E vamos finalizar com esse comentário da Rita, que a gente já falou, que é isso, né? Os projetos precisam ser de Estado, né? E não de governo, para que a gente não mude o governo e o projeto vá embora, né? Aqui no Rio tem um exemplo disso, a gente tinha uma plataforma chamada Educopédia, da gestão anterior, né? Com todas as atividades lá, propostas, direitinho, portal, super organizado, todas as séries contempladas. E aí, quando o Crivella entrou, ele descontinuou a plataforma, tirou do ar. E agora, durante a pandemia, que precisou, né, ter um recurso, enfim, atividades já planejadas. Você acha que ele usou? Não, ele fez tudo de novo. Em vez de usar o que estava pronto, fez tudo de novo. Aí volta a questão da vaidade, né? Então, isso, né?
Exatamente, paga de novo, faz outro contrato, né? Recebe de novo. Então, a gente volta sempre para o mesmo ponto e acho que é isso que a gente precisa mudar. E iniciativas como a sua são, sabe, assim, super... Tá de parabéns. Tomara que seu projeto passe. E como diz a Sueli, que já teve que sair aqui, tomara que a gente depois possa trazer para o Rio e para outros municípios, assim, e leve a ideia. Eu vou te mandar, quem sabe você não faz aí no Rio alguma coisa parecida. Muito bom. Vem para cá que a gente troca figurinha e faz juntas. Eu sou carioca, eu fugi para cá, mas de repente eu fujo para ir de volta. Então, ótimo. Então, venha sempre. Tá, vou te colocar em contato com a Rita e a gente vai se falando. Tá, obrigada. Obrigada a todo mundo que entrou hoje. Muito obrigada. Foi ótimo. A audiência ficou lá, todo mundo aí fiel. Só a Sueli que precisou sair mais cedo, mas mandou aqui um beijo aqui pelo chat. Agradeceu também. Obrigada, Regina. Foi ótimo te conhecer. E vamos nos encontrar e conversar mais, que foi muito bom. Tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.